Fala galera, beleza? Vou falar aqui hoje um pouquinho sobre cultura de moscas da fruta, tá? Tem bastante galera me pergunta como eu faço, como eu tenho sucesso. Demorei um tempinho, tá? Mas eu tenho mais ou menos um ano aí de cultivo de moscas. Acho que eu consegui chegar numa forma padrão. E vou dar algumas dicas para vocês de como vocês conseguirem isso também, porque eu sei que muita gente perde, algumas pessoas compram culturas ou até ganham culturas. Normalmente aqui para quem perde eu sempre tô dando algumas culturas, porque é o seguinte: primeira coisa que você tem que ter em mente é você tem que ter uma segurança, sabe? O que eu quero dizer com isso? Se você perder suas moscas, dependendo do animal que você tenha, eu não vou entrar no mérito de qual animal você tem, sei lá, às vezes você tem um inseto e ele come moscas e você precisa alimentar ele, talvez diariamente. Enfim, se você perder todas as suas moscas de um dia para o outro, você tem que ter um backup, sabe? E onde você pode encontrar isso? Então você tem que ter alguém de confiança, normalmente algum amigo, alguma pessoa perto, sabe? Então, por exemplo, é legal você passar culturas para outras pessoas e não pensar isso só como visar dinheiro, porque isso te beneficia futuramente também. Você fortalece o hobby, e é isso que eu estou tentando trazer aqui, trazer um pouquinho de conhecimento que eu tenho, só um pouquinho. Se eu conseguir entregar um pouquinho só tá bom. E assim você consegue ter sucesso, tá? As principais coisas que você precisa saber para ter uma cultura é o que pode estragá-la e o que pode fazer ela ter sucesso, beleza? Coisas que podem fazer estragar: ácaro, temperatura, umidade. Coisas que podem favorecer: umidade, bom start, periodicidade. Se você não tiver uma periodicidade boa, tá? Eu estou trazendo aqui algumas culturas. Felizmente, eu não tenho nenhuma cultura ruim. Com ácaros e tal, acho que a última eu me desfiz, tá? O que eu faço? Essas aqui eu vou passar em formato de cronológico, tá? Essas aqui são as mais antigas, não, tem uma mais antiga aqui. Essa aqui é a cultura mais antiga que eu tenho, do dia 25. Vou fazer uma hoje, dia 31. Toda terça-feira é o dia que eu tenho para fazer minhas culturas. Eu faço periodicamente 4 culturas semanais. Sempre. Sempre e sempre. Toda vez que eu tentei mudar isso, falhou. O que algumas pessoas fazem, eu já vi fazer ter sucesso, é que elas, quando a pessoa começa a ter necessidade absurda de quantidade de moscas, em vez de ela fazer tudo numa semana só, ela divide. Então ela faz, por exemplo, se eu faço 4, eu faço 2 segunda, 2 quinta, e vou mantendo isso sempre. Eu, particularmente, prefiro fazer todas terça-feira, que é o dia que eu tenho vago, esse horário, acabei de dar aula, então eu vou fazer minhas culturas. Então, antes de preparar e ensinar como prepara, talvez eu faça um vídeo 2 para não ficar muito longo. Essa aqui é a cultura do dia 25, semana passada. Vou passar de 2 semanas atrás. Perceba que tem bastante larva, certo? Aqui, cultura do dia 10. Beleza? Drosophila aedes. Você percebe que já tem... Dá pra ver o bicho subindo? Dá pra ver andando, né? As moscas. E se você reparar bem, ela já mudou a tonalidade. E nessa época aqui, com 2 semanas, elas começam a ter problema com ácaro. O ácaro começa a aumentar demais aqui. Essa cultura que tá com pouquíssimo ácaro, tá? Tá muito boa. Aqui já é uma cultura que essa aqui é do dia 5. Porque uma cultura do dia 10 e do dia 5 não estão... Essa aqui não tá bombando muito mais que essa aqui tá melhor. Você percebe que essa aqui tem bastante polpa. E essa aqui quase não tem. O que aconteceu nesse meio tempo, e foi bom separar essas duas culturas: a temperatura aqui do Rio de Janeiro flutuou. Eu tenho um ambiente aqui climatizado. A temperatura é fundamental na cultura. Quando você tem Aedes, e eu também tenho aqui a Melanogaster, somente a Melanogaster, ela é muito sensível à temperatura. Então você manter uma temperatura de 25 graus Celsius, 25 graus Celsius seria o ideal. A Aedes, você vai diminuir o prazo para ela eclodir, o ciclo de vida dela vai diminuir. Normalmente, a cultura de Aedes demora 3 semanas e a cultura de Melanogaster 2 semanas. Então,
você mantendo uma semana, você vai até sempre à frente com a melanogaster em uma semana. Entendeu? Depende de cada animal. Animais pequenos, muito pequenos, preferem a melanogaster. Alguns animais maiores preferem a Aiden. É bom variar. E o que eu mais posso falar? Estão percebendo que o fundo está branco? Vou explicar daqui a pouco o motivo. Ácaro. Ácaro é horrível na cultura. Formas de você controlar o ácaro. Primeiro, não deixando que ele chegue. Modo ideal. E quando você for fazer uma nova cultura, que eu vou explicar em outro vídeo, não sei ainda se vou fazer 2 vídeos ou direto, tá? Então, enfim, é você não propagar os ácaros. Então, sempre escolha culturas boas para fazer uma nova cultura. Então, isso é fundamental para você ter sucesso. Uma cultura onde você vê que as moscas são já velhas, a cultura em si está com muito ácaro, vai te dar problema, sabe? Tem algumas formas, eu vou ensinar uma forma aí para você diminuir bastante, praticamente zerar a quantidade de ácaros, mas você não zera. E outra coisa, não tenha medo de abandonar a cultura. Eu aprendi isso na marra, porque às vezes você tem uma cultura, ela está relativamente boa, ela do nada dá ácaro, e você tenta salvar, não vai dar para salvar, que eu não vou perder essa. O que eu aconselho? Pô, tá precisando muito da cultura, mesmo com ácaro? Separa ela. Não deixa ela, por exemplo, assim, em contato. Beleza? Porque um ácaro pode passar pro outro. Se deixar afastada, o ideal seria você ter elas num local. O que eu faço? Minha cama tá ali atrás, aqui é meu quarto. Eu deixo as culturas aqui na minha esquerda. Quando a cultura eu vejo que tá dando problema, eu levo ela lá para trás, para perto ali do som, e deixo ali, sabe? E vai, e esqueço. E quando se eu precisar, eu uso dela. Já aconteceu casos também de a cultura estar com tanto ácaro e eu precisar fazer a cultura que talvez algum amigo tava muito mal de cultura na época, eu não tava com tempo para poder pegar em alguém que tinha uma cultura saudável. Eu peguei e catei praticamente 1 a 1, sabe? Processo demorado, mas hoje, isso aí faz um mês e pouco. Pô, hoje minhas culturas não tem um ácaro, graças a Deus, porque quem já teve ácaro na cultura de mosca sabe como é horrível. Então, sem mais delongas, como você vai fazer uma nova cultura?